Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre o clássico dos milhões. Flamengo versus Vasco se enfrentaram aí pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e terminaram empatado em 1-1. É um jogo que, sinceramente falando, foi decepcionante. Por quê? Porque esperava mais das duas equipes. Por mais que o Flamengo estivesse com o time reserva, né, posso assim dizer, né, no time principal, mas mesmo assim achava que a equipe rubro-negra poderia ter feito uma partida melhor. E também o Vasco também, né? O Vasco também me decepcionou um pouco. Então, antes de a gente comentar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like e também se inscrevendo. E também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, por que eu falei que eu me decepcionei com a partida? Eu acho que mais por parte do futebol apresentado pelo Flamengo do que pelo Vasco, né? O Vasco entrou ali realmente querendo aí jogar um clássico, né? O Flamengo não, o Flamengo foi mais de boa, assim, né? Jogou um futebol burocrático, assim pode dizer, né? Principalmente na primeira etapa. Mas vamos lá, vamos começar assim, analisando cada tempo. Vamos lá, começando pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi meio morno. O Vasco começou um pouquinho melhor, tentando buscar ali o campo de ataque, mas só que sem efetividade, né? A equipe tentava pressionar, mas não conseguiu chegar de forma perigosa, né? Ao gol da equipe do Flamengo. Aí o Flamengo ali estava mal no jogo. Muitos passes errados. Tava com aquela falta de entrosamento, né? Porque como são jogadores que não costumam ali a jogar muito tempo juntos, né? É um mistão, assim pode dizer, né? Um time reserva. Porque mistão eu falei porque tinha alguns jogadores que eram titular com alguns jogadores que não estavam sendo muito utilizados, né, pelo Felipe Luiz. Então assim, o Flamengo estava sofrendo por conta da falta de entrosamento. Isso era claro. Muitos erros de passe, a equipe não estava se entendendo aí na partida. Mas só que quando o Flamengo começou a jogar a bola mesmo, realmente no primeiro ataque realmente efetivo aí do rubro-negro carioca, o Flamengo fez o gol, né? Começou ali com um chutão ali do Everton Cebolinha, que a bola explodiu na trave, voltou ali para a ponta direita lá para o Emerson Royal, que fez o cruzamento, aí o Bruno Henrique se jogou na bola e o Léo Jardim fez uma defesaça salvando. Só que o rebote, né, quem pegou foi o Carrascal, que foi lá e só empurrou por fundo das redes, né, abrindo para cá para a equipe do Flamengo. Beleza. Aí, acho que todo mundo pensou, poxa, então o Flamengo agora vai amassar, né? A primeira chegada que o Flamengo teve mesmo de perigo mesmo ao gol da equipe do Vasco já foi gol, então o Flamengo vai amassar, mas não. Aí o Flamengo começou com aquela coisa de toca pra lá, toca pra cá, sabe? Aqueles toques aí que irrita a torcida, porque pega a bola no meio de campo, recua pra defesa, aí fica aquele toque, não avança, não tem realmente uma progressão na jogada. Aí o Vasco começou a ganhar terreno, começou a gostar da partida e começou a pressionar, arriscar de fora da área, sabe? O Rossi fez algumas defesas ali, nos chutes ali até que fáceis, né, de fora da área. Só que o Vasco estava começando a chegar. Aí teve duas cobranças de escanteio, que aí foram bem fundamental para o empate. A primeira cobrança foi lá para o meio da grande área, em que o jogador da equipe do Vasco, né, eu esqueci quem cabeceou, mas só que foi uma tijolada, né, não foi uma cabeça, foi uma tijolada, né, um foguete de cabeça, em que o Rossi fez um milagre, né. Ele defendeu, espalmou a bola e a bola ainda bateu na trave, né, no canto da trave e saiu. Cara, realmente foi uma porrada, né, de cabeça, né? Ou como o pessoal fala, um chute de cabeça, literalmente. Então o Rossi acabou salvando nessa ocasião. Só que aí teve o segundo escanteio, em que o Coutinho novamente cobrou, né, lá para a segunda trave. E aí o Rossi, que já tinha feito uma defesaça, cometeu um erro que, cara, o goleiro não pode cometer, né? Por quê? Ele ficou indeciso o que ele iria fazer. Se ele iria em direção da bola, né? Seria do gol para poder espalmar, dar um soco, então tentar agarrar a bola. Enfim, seria lá o que ele tentou fazer ali, né? Só que ele ficou indeciso no meio do caminho. Ele foi, mas só que ele ficou indeciso. Aí nisso, né? A bola passou por ele e chegou até o Ryan, que cabeceou, né? E acabou fazendo o gol de empate. Então assim, o goleiro não pode ficar indeciso. Ele tem que ser decidido. Se foi pra bola, então vai, filho. Se arrisca, vai lá, espalma, tenta dar um soco na bola para poder afastar. Até porque bola na segunda trave é do goleiro. Na primeira trave, tem alguém ali que fica grudado ali na trave para poder afastar. Mas bola na segunda trave é do goleiro.
Então o goleiro tem que ir pra boia. E o Rossi acabou falhando nesse lance. Então foi uma falha, não foi uma falha, sabe, gigantesca, mas foi uma falha sim do Rossi. E assim o Vasco foi lá e empatou a partida. E o Vasco se empolgou, né? Foi pra cima, tentou fazer o gol da virada, mas não conseguiu, né? E assim terminou o primeiro tempo, em que a gente teve alguns momentos distintos, né? Em que o Flamengo teve parte que foi melhor e teve parte que o Vasco foi melhor na partida, no primeiro tempo, né? Veio o segundo tempo. O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro, né? O Flamengo tentando ali chegar ao gol, criando bastante, e o Vasco ali apostando nos contra-ataques. Só que uma coisa que me irritou muito do Vasco é que, poxa, o Vasco tem que entender que quando joga com o Vergete, a bola tem que chegar até ele na grande área. Não adianta os caras tentar fazer ligação direta, porque o Vergete não vai sair em velocidade, vai pegar a bola e sair arrancando em direção do gol. Porque não é característica do Vergete. O Vergete é um cara que fica lá dentro da grande área, para poder ser municiado. Então, o Vasco toda hora, principalmente no primeiro tempo, tentar fazer ligação direta, né? Para poder assim acionar o Vergete. Só que o Vergete, cara, perdia na corrida, porque ele não é um jogador rápido. Então o Vasco pecava muito por isso. Muito bem. Então no segundo tempo o Vasco ficou ali muito recuado, apostava no contra-ataque. E só foi mais perigoso realmente quando realmente começou a entrar, né? Alguns jogadores aí, teve aquele Ramires, né, também, que é um jogador rápido. O engraçado também que eu posso destacar de forma negativa, né? O Nuno, né? O Nuno Moreira não jogou nada, né, nessa partida aí. É um jogador que sempre vem ajudando a equipe do Vasco, mas não fez uma grande partida. O Coutinho jogou, né? O Coutinho foi realmente um bom jogador aí nesse jogo. Então, assim, quando entrou o David e tudo mais lá, a tropa do Diniz no segundo tempo, cara, o Vasco ganhou mobilidade, né? Ganhou velocidade. E em algumas vaciladas da equipe do Flamengo, o Vasco quase que faz o gol, né? Teve ali um toque errado do Vinha, cara, que com certeza o torcedor da equipe do Flamengo ficou muito irritado, né? Porque quase que o Vasco consegue fazer o gol numa paçocada, né, do Vinha. E também teve um lance ali também de um chute para a área que o Rossi foi muito bem, né? Foi lá e acabou fazendo uma defesaça, né? Num chute fora da área. E o David jogou muito bem, hein? Entrou e realmente foi um atacante aí perigoso, né? Realmente um cara que quando pega a bola aí vai para cima e consegue levar perigo, né? E isso daí também é uma coisa que o torcedor do Vasco questiona muito, né? Por quê? Porque assim, o Vasco, ele joga de duas formas. Como assim? Tem um Vasco que joga de uma forma quando o Vergete está em campo e tem o Vasco que joga de outra forma sem o Vergete, né? Com o David, o Ryan, o Nuno Moreira e também ali o Coutinho aí na frente, né? Então, o que acontece? Quando o Vasco está com o Vergete em campo, quando ele é titular, o Vasco tem que jogar em prol do Vergete. E nisso o time acaba sendo muito lento, né? Porque o Vergete não é um atacante rápido. Então, os jogadores têm que jogar pro Vergete. Então, o time acaba perdendo mobilidade. Então, muita gente até acaba questionando a titularidade do Vergete. E tem gente que é até extremista, né? Que pega e diz, o Vergete é bragre, o Vergete é um jogador que não deveria mais estar no Vasco. Enfim, tem gente que é muito exagerada nesse ponto, né? E eu acho até uma ingratidão, né? Porque o Vergete, ele é um bom atacante. Mas só que ele tem uma característica que é a de ficar lá dentro da grande área. Porque ele não é um atacante rápido. Então, para poder fazer alguma coisa na partida, ele tem que ser municiado. Entendeu? Ele é aquele jogador de um toque só, né? Levantou a bola para a área, ele cabeceia, faz o gol. Ou a bola sobra ali dentro da grande área e vai chutar, vai fazer o gol. Então, ele é esse tipo de atacante. Então, não espere que o Vergete pegue a bola e saia driblando uns 10 jogadores da equipe adversária. Não é a característica dele, né? Desculpa. Então, assim, o Vasco, o Vergete é muito lento, perde a mobilidade. E sem o Vergete em campo, o time é mais ágil, né? Principalmente quando tem o David e o Ryan aí na equipe. Porque a equipe realmente tem velocidade, porque são jogadores que têm muita mobilidade, então o Vasco ganha muito nisso, né? Então, o Diniz tem que saber muito bem qual vai ser a estratégia que ele tem que colocar em campo de acordo com a necessidade, né? Pô, ele tem que estudar o time adversário. Pô, quando precisar de velocidade, tirar o Vergete, né? O Vergete entra no segundo tempo, até quando for uma questão realmente de necessidade. E quando for um jogo em que o time precisa fazer gol, né? Que precisa realmente de um atacante lá de ofício, principalmente quando joga contra equipes fechadas, aí tem que ser o Vergete, né? Tem que ter um atacante lá dentro da grande área para poder fazer os gols, né? Então,
tem que ver de acordo com a necessidade da equipe e de acordo com o adversário também, para poder assim montar a estratégia. Então assim, eu não acho que o Vegetti seja bagre, né? Inclusive ele é um dos artilheiros aí do campeonato, então o Vegetti faz muito gol, né? Muito gol mesmo, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa do Brasil. Então ele não é um bagre, né? Como muita gente fala, não, longe disso, né? Acho que depois do Cano, acho que o Vegetti é um dos excelentes atacantes que o Vasco conseguiu contratar, né, recentemente, depois do Cano, né, que depois saiu da equipe do Vasco. Então assim, eu acho que a torcida é um pouco ingrata nesse sentido, né. Então assim, segundo tempo da equipe do Flamengo foi bom, né, o Flamengo criou, teve diversas oportunidades, né, teve bola na trave e teve o Pedro, né, perdendo 2 gols, né, perdendo entre aspas, né. Porque teve um ali que foi um bate-rebate, né? Inclusive o zagueiro da equipe do Vasco chutou no próprio companheiro e a bola sobrou ali praticamente na pequena área e o Pedro se jogou de carrinho, né? Só que a bola ainda bateu antes no jogador da equipe do Vasco, que chegou junto dele e bateu no joelho praticamente do Pedro e a bola iria entrando, né? Mas só que o Léo Jardim foi lá e fez uma defesaça, né? Salvando a equipe do Vasco. E teve outra, né? Também que aí ele acabou perdendo, né? Se jogou ali, a bola bateu também na canela dele, né? Subiu demais. E acabou desperdiçando uma ótima oportunidade o Pedro. Mas não foi um gol, nossa, que ele tava ali inteiro na jogada, né? Em que você pode dizer, não, foi gol perdido mesmo. Não, foi lances ali que são, assim... Não é uma falha do atacante, uma falha bizonha, né? Ele errou o gol de forma clara. Não. Foi uma questão de detalhes, né? Pra poder, assim, ele fazer o gol. Mas, de qualquer forma, ele perdeu, de fato. É meio os gols, né? Então assim, o Flamengo criou bastante, só que faltou realmente fazer o gol, né? Teve diversas oportunidades, mas só que a equipe não conseguiu fazer o gol da vitória. E mais uma vez empatou com a equipe do Vasco, né? Então assim, o empate em si foi ruim pros dois. Por quê? Pro Flamengo, com esse empate, ele pode ver o Palmeiras ultrapassar ele na tabela de classificação. Por quê? O Palmeiras tem um jogo a menos do que a equipe do Flamengo. Então, se o Palmeiras vencer os seus jogos, ele ultrapassa o Flamengo na pontuação. Entendeu? Então se torna líder. Então por isso que esse empate foi ruim para a equipe do Flamengo. E pro Vasco, né? O Vasco acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de se afastar um pouco mais aí da zona do rebaixamento, né? Acabou também vendo a equipe do Santos, né? Vencer o São Paulo e o Vasco está na porta de entrada aí da zona do rebaixamento, né? Então por isso que o resultado foi muito ruim pros dois, né? Inclusive, né? Vi torcedor do Vasco aí comemorando o empate, né? Tipo assim, comemorando não a vitória, né? Mas o empate, cara. O torcedor do Vasco, eu sei que o torcedor tá carente, né? De títulos, de realmente glórias aí da equipe do Vasco. Mas, cara, comemorar empate, sendo que a equipe não ganha do Flamengo faz o quê? 11 anos, né? No Campeonato Brasileiro. Então, cara, sabe, é apequenar o time, né? Pô, tem que comemorar realmente quando o time vencer, né? Comemorar títulos, mas empate, cara. É compreensível, principalmente um empate que atrapalhou o Vasco, não ajudou, né? O empate pro Vasco era ruim, e foi ruim pro Vasco, né? Porque o time ficou ali, perto ali da zona do rebaixamento. Então, em si, não tem nada que comemorar, né? Tipo assim, a gente não conseguiu perder do Flamengo. O torcedor não tem que pensar isso, né? Tem que pensar em vencer. O torcedor tem que comemorar quando o time vence, né? Poxa, vencemos o Flamengo. Aí sim comemora, cara. Comemora, zoa, mas comemorar empate, né? Principalmente empate ruim é muito complicado, né? Realmente pequena a equipe do Vasco, né? O torcedor tem que pensar grande, né? Tem que pensar em vitória, pensar realmente em vencer os clássicos, né? Pô, tem um Flamengo, a gente tem um tabu, vamos vencer, né? Vamos, sabe, botar pressão pro time realmente vencer. Vamos buscar a vitória, né? É isso que a gente quer. A gente não quer comemorar empate. Empate que não serve pra nada, né? Sabe? Só pra dizer, a gente não foi derrotado pelo Flamengo. Não serve de nada, né? Então, assim, só rapidamente aqui, comentando sobre uma situação aqui também complicada, né? Extracampo. Infelizmente, né? A gente teve um torcedor do Vasco, né? Que acabou sendo agredido, né? Teve seu corpo perfurado, né? Aí por um torcedor, dito torcedor do Flamengo, né? Porque pra mim não é torcedor, é marginal quem faz isso, né? E eu não sei como tá a situação dele, né? No presente momento, não sei se ele faleceu ou não. Mas, cara, como eu falei até na transmissão, né? Todo clássico eu torço para que as torcidas, né, torçam de forma saudável. Que tenha a zoação, que isso é normal do futebol. Até porque, se não tiver a zoação, né, a brincadeira,
não tem graça futebol, né? Você pegar, brincar com o seu amigo, sabe? Teu time perdeu, enfim. É tipo de zoação normal, né? Mas, cara, quando os caras partem pra agressão, porque você torce pro time contrário, eu vou te agredir, você é meu inimigo, aí é babaquice, né? É pessoa realmente que não merece estar na sociedade, tem que estar trancafiado, né? Porque, poxa, como eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Cara, tem poucas coisas que a gente tem que brigar na vida. E futebol não é uma coisa que a gente deve brigar, né? Por quê? Porque é um esporte, é um entretenimento, onde a gente não ganha nada, cara. Quem tá milionário são os jogadores que estão ricos, cada vez mais ricos, né? E a gente não. A gente que paga, né, pra poder ver eles, entendeu? Então, a gente, independente da vitória ou da derrota, amanhã a gente tem que trabalhar. A gente tem que buscar o nosso ganha-pão. Então, isso a gente não ganha nada. Então, você vai pegar, vai se armar, vai agredir alguém ali por conta de torcer pro time adversário, você vai se prejudicar? Não, cara. Perdeu, todo mundo fica chateado, todo mundo fica de cabeça quieta, mas volta pra casa, cara. É só aquele momento, depois relaxa, vai assistir um filme, vai namorar, vai fazer o que for aí da tua vida e pronto, passou, cara. Agora você deixar que realmente, sabe, suba pra tua cabeça, poder você ir a ponto de agredir, cara, é de uma babaquice incrível, né? Porque, cara, não tem necessidade, né? Cara, independente se o cara torce pro time adversário ou não, é uma pessoa, um ser humano. Você não sabe se ele tem família, se a pessoa tem filhos, sabe? Aí você vai lá a ponto de, sabe, bater, agredir. A esse ponto realmente é muito complicado. E outra coisa, né, cara? Eu sempre falo isso, né? Pô, quem acha que agredir um torcedor do time rival legal, cara, é aquela coisa que eu falo pra vocês. Legal quando você bate. E quando você apanha, aí não é legal, né? Aí quando você vê aí alguém que você conhece, um familiar, um amigo seu, cercado, pegando porrada, não é legal. É legal quando você é machão, né? Quando tá um grupo que você se mete, né? Pra poder dar porrada nos outros. Mas quando é a tua vez de apanhar, aí tu não acha legal. Então é aquela coisa, não queira que aconteça o que você, em você, o que você deseja pro outro, né? Então, é melhor, tá de cabeça quente, vai pra casa, cara, esquece. Independente da provocação, vai pra casa. Futebol é só um entretenimento, uma coisa que a gente olha, se diverte, se estressa sim, com certeza a gente se estressa muito, mas é uma coisa que passa, né? Até porque o cara que torce pro time rival que você acha que é inimigo, às vezes é um amigo seu, cara, às vezes é um patrão seu, é alguém que trabalha, né, junto com você, que é amigo de escola, sabe? Então, cara, também a pessoa tem que saber muito bem ser democrático nesse sentido, né? Poxa, cada um torce pra cada um, né? Independente do time que a pessoa torça, é um ser humano que tá aí, né? Às vezes é um amigo seu, então não tem necessidade de partir pra agressão, né? Então, muito bem, pessoal, então assim, né? Então, um clássico empatado, um clássico que pra mim foi decepcionante, né? Eu acho que o clássico Grenal, acho que teve mais emoção, né? Até teve mais gol, né? Então, acho que esse clássico aí, carioca, me decepcionou, né, um pouco aí. Esperava um pouco mais de Flamengo e Vasco, mas aquela coisa. Agora, o Flamengo vai pensar na quinta-feira, né? Vai enfrentar a equipe dos Estudiantes. E só pra encerrar de fato, cara, pra mim tem que parar de pensar no que aconteceu na última quinta-feira, né? Tem que se focar em jogar futebol. Por quê? O Flamengo muitas vezes é um time muito soberbo. Entra em campo pensando que vai ganhar a qualquer momento. Só que não faz o necessário para poder vencer as partidas. Por quê? Porque faz 1-0 e depois relaxa, fica relaxado, fica tocando para um lado para o outro, achando que pode ganhar a qualquer momento. E disso, né, vê o time adversário e faz o gol de empate, como aconteceu contra o Grêmio, aconteceu agora contra a equipe do Estudiantes. Obviamente que teve erros de arbitragem, e foram erros bizonhos, que não pode ter, né? É para ter punição pro o árbitro, porque realmente foram erros aí que não pode acontecer no futebol, né? Erros realmente que, realmente de fato prejudicou a equipe do Flamengo, mas o Flamengo tem que superar isso, né? E como que supera? É jogando bola, chegando lá na casa dos caras e fazendo 1, 2, 3, 4, 5 gols, né? Eu sei que o jogo vai ser muito difícil, eu acho que o Flamengo não vai golear, talvez passe, sim, pelo time que tem, né? Mas tem que entrar com seriedade. Esquecer essa coisa que aconteceu quinta-feira, porque isso não é desculpa pelo que o Flamengo também fez em campo, porque o Flamengo perdeu diversas oportunidades. E como eu falei, foi um time soberbo, né? Porque quando fez 2-0, ficou ali de toque pra cá, firula pra cá, e isso também acaba também irritando o time adversário, né? Pô, pega e joga de forma séria, porque quando o Flamengo joga com seriedade, o Flamengo constrói grandes placares.
Só que quando fica aí de sacanagem, de moleza, como o pessoal fala, né? Entra no modo banana, aí complica, né? Então, o Flamengo, pô, joga boia, cara. Tem um time bem capacitado. Então, o Flamengo mesmo só vai se classificar se ele querer. Agora, se ele não entrar com seriedade em campo na próxima quinta-feira aí, não consegue a classificação, né? Porque time o Flamengo tem, né? Mas tem que entrar para poder jogar bola. Esquece o que aconteceu, esquece. Porque se ficar o tempo todo olhando, porque a arbitragem vai roubar, porque o árbitro vai ser favorável, porque você não vai jogar bola. Vai jogar em canto nenhum. Faz o teu e aí você se garante. Porque se o Flamengo tivesse feito 4 ou 5-0, podia errar o que for o árbitro, porque não ia prejudicar. No caso, né? Ia ser 4-1. Então o Flamengo tinha uma grande vantagem para cima dos Estudiantes. Inclusive, podia até ter matado já a classificação já naquele jogo. Mas não, ficar com moleza, toquinho pro lado, toquinho pro outro e acaba pegando um gol, né? Então, é complicado. Então, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!